Muito bem, estamos começando mais uma entrevista aqui no Jornal do Porto TV, nos estúdios Jornal do Porto. Estamos recebendo hoje o reitor, o padre Amarildo Marsoli. Ele é reitor do Santuário São Sebastião. É o 41º padre que assume os trabalhos aqui da paróquia, hoje, Santuário de São Sebastião. Ele veio da cidade de Americana, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já teve uma passagem aqui por Porto Ferreira, quando pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Bom, são tantas qualidades e virtudes, a gente vai se ater a algumas, né? Mestre dogmático, é isso mesmo que fala, né? Mestre dogmático, também tem uma habilidade com as mãos, faz pintura excelente. Eu, quando conheci ainda quando diácono, aqui na paróquia São Sebastião, uma voz para cantar, falei, nossa, como ele cantou o evangelho diferente, né? Tem um dom artístico e lógico que nós vamos conhecendo o padre Amarildo e com a convivência nós vamos aprendendo aí com as suas palavras e ações, vendo as outras qualidades e virtudes do padre Amarildo. Padre, obrigado por ter aceito o nosso convite e hoje falar um pouquinho da semana mais importante para os cristãos, que é a Semana Santa. Podemos dizer que é o centro, a origem, o nascimento da nossa igreja. Seja exatamente. Obrigado pelo convite, é uma alegria, uma honra, uma satisfação essa oportunidade, né, de estar com você e também quem nos acompanha. Olha, então nós estamos aí às vésperas já praticamente da Semana Santa, né, Paulinho? Que é essa semana que vamos celebrar o mistério pascal de Cristo, e a nossa fé nasce justamente então da certeza da ressurreição, né? Então a igreja faz essa grande memória. Cada domingo nós recordamos a Páscoa de Cristo. Domingo, o dia do Senhor, onde a comunidade católica, a comunidade de fé, se reúne para celebrar a Eucaristia, que é o memorial pascal do Senhor. Então, a cada domingo chama de Páscoa semanal. E claro, e aí, uma data no ano, a igreja toda celebra, recorda esse mistério pascal de Cristo, a paixão, morte e ressurreição. Então a Semana Santa, ela é o coração aí, né, da igreja, e do qual a igreja, então, nós ao longo de todo o ano vamos recordando e celebrando esse mistério, a paixão, morte e ressurreição. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, foi fato, Cristo morreu na cruz por nós, por amor. Anunciamos isso, que o Filho de Deus por nós deu a sua vida, e proclamamos a sua ressurreição, né? Então é a proclamação da fé, é a igreja que anuncia, né, esta vitória do Cristo sobre a morte, e do qual também é a nossa Páscoa, a nossa vitória. Então essa é a grande novidade da fé, que faz com que a fé cristã, né, se condensa à ressurreição do Senhor. Padre, lógico que a gente sempre fala, mas sempre tem pessoas, né, que às vezes não acompanham, não vê, e sempre gera uma dúvida, o porquê que a Páscoa é móvel. Por exemplo, tem o Dia dos Pais, é o segundo domingo de agosto, o Dia das Mães é o segundo domingo de maio, a Páscoa, hora cai mais cedo, hora cai mais tarde, e sempre gera essa dúvida para os cristãos, até os cristãos mais atuantes, né? O porquê que essa festa é tão móvel. Aí tem uma questão do calendário, modelos de calendário, tem o calendário lunar, o solar. Bem, a Páscoa, a nossa festa da Páscoa está ligada com a festa da Páscoa judaica, então foi a partir também desse calendário judaico que tinha como modelo da estação, do calendário lunar. Então, é sempre a Páscoa judaica, era comemorada na primeira lua nova da primavera. Porque no hemisfério norte, lá sai do inverno, né, para a primavera. Nós já estamos agora entrando aqui no outono. Depois vamos inclusive hoje, né, no dia da gravação, né, estamos entrando no outono. No outono. E depois vamos para o inverno. Então é o contrário lá, agora estão saindo do inverno e começam a entrar para o verão deles lá, né? Saindo, enfim, no hemisfério norte. Primavera, verão. Então tem essa conotação aí que vem, né, da história. Então aí, conforme essa data ela se torna móvel justamente por isso, porque ela não é um dia que foi, mas conforme então esse calendário lunar que vai, né, de ano em ano muda, né? Vai se marcando
estão na primeira lua nova da primavera, então tem todo esse esquema aí então acaba sendo uma data móvel justamente, né? Bom, antes do senhor anunciar os festejos, né, a Semana Santa, a programação, para a gente convidar inclusive os nossos telespectadores e os leitores do Jornal do Porto, nós estamos, né, nesse período que é chamado de período quaresmal, né, que são 40 dias que antecede, que nós nos preparamos, e junto com a quaresma, padre, que é um tempo forte de conversão, de rever a nossa vida e de mudança, mas que não adianta nada a gente mudar, depois da Páscoa volta tudo como era, né? Não adiantou muito o tempo quaresmal. Acontece no Brasil a chamada campanha da fraternidade. Nossa. E esse ano a campanha da fraternidade aborda um tema que está muito evidente na mídia, né? Que é a superação da violência. Exato. Com o lema Somos Todos Irmãos. Exato. São dois pontos que eu queria que o senhor abordasse aqui. A própria questão da violência, o que nós como igreja podemos fazer para minimizar os impactos e superar a violência. E nesse slogan, Somos Todos Irmãos, como que a igreja trabalha o ecumenismo, padre? Ótimo. Olha, então, dentro dessa quaresma, né, que nós estamos em um período de preparação na oração, na escuta da palavra, na conversão. Então, quer dizer, nós como povo de Deus, não somos qualquer coisa, somos a igreja, o povo de Deus, batizados, assumimos a fé em Cristo. Então, o desejo de nos adequarmos sempre mais àquele a qual nós cremos e vivemos, o Cristo Senhor. Então, a nossa vida tem que ir se adequando, se modelando aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, o amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e na direção do reino de Deus, para que o reino de Deus se manifeste. Então, e aí a Páscoa é justamente essa passagem, né? A palavra Páscoa, do hebraico Pesach, passagem, é Deus passando por nós e nos retirando do menos, vamos dizer assim, para o mais. Não, da morte para a vida, do pecado para a graça, do ódio para o amor, da violência para a fraternidade, porque Deus é vida e nos pede a vida, quer a vida. Então, tudo aquilo que não condiz com o projeto de Deus, nós, como cristãos, desejosos de acolher essa vitória do Cristo da Páscoa, queremos também superar aquilo tudo que está distante, contrário ao projeto de Deus. E aí, então, cada ano a campanha aborda uma realidade, né, do mundo, da nossa sociedade. Então, a violência. O ser humano tem se colocado de maneira tão violenta nas suas atitudes, ações sociais, domésticas, né, em vários ambientes, né, de trabalho. A nossa sociedade é marcada, infelizmente, como estamos acompanhando pela mídia, essa violência da criminalidade. Agora, precisamos também dizer que não é só essa violência, outras violências também são cometidas. Um Estado que não dá educação, saúde, trabalho, uma política com mais ética, que gera essa violência que recai sobre os cidadãos, né? Gerando sofrimento, desemprego, e levando as pessoas à pobreza, à falta de vida, de qualidade de vida. Então, também há uma violência por parte do Estado constituído, que infelizmente nós estamos acompanhando aí a política e toda essa realidade de corrupção que nós... Né? Então, são várias maneiras de violência, dentro de nós, individual, social, econômica, uma economia que exclui e que não inclui. É uma violência terrível. Uma política que não faz aquilo que deve ser para o bem comum, antes gera tanta degradação social. Enfim, então, infelizmente, estamos aí, né, mergulhados em tantas situações de violências físicas, além de guerras, né, então fome, injustiça, tudo isso é um produto do ser humano. E aí vem esse termo, essa questão bíblica, vós sois todos irmãos. É o que ensina Jesus Cristo, né? Essa fraternidade, né? Amai-vos uns aos outros, né? Respeitar o outro. E aí entra o ecumenismo, né, Paulinho? As religiões tem que ser instrumento de paz, de reconciliação, de diálogo, pelas diferenças que se tem, isso, mas não podemos agora, pelas diferenças religiosas que sejam, de crença, enfim, criar barreiras. Então, as religiões têm que ser canais de diálogo, de reciprocidade.
Infelizmente tem fundamentalismo, né? Pessoas que ficam presas e aí exclui o outro, no sentido de o outro não escuta, enfim. Então a humanidade, Paulinho, a humanidade, nós precisamos reaprender muitas coisas. O Papa Francisco tem pedido diálogo, respeito, ele mesmo é um promotor, eu chamo o Papa de um peregrino da paz, da escuta, de ir ao encontro. Ele tem dado esse testemunho, ele tem colocado isso na sua vida, enquanto um pontífice, né, do diálogo. Então precisaríamos aprender, nos desarmar, né? E cada um tem que ver também o outro e tentar. Agora, cada um tem que se dar também o respeito, né? Não é cada um tem que fazer o que quer, mas aquilo que eu quero também o outro também tem que, né? O meu limite para com o outro. Então são questões de convivência, de cidadania, de civilidade, né? De civilidade, como vivermos civilmente, né? Na cidade, enfim, com tantas diferenças. Hoje o mundo é muito plural, muito complexo, enfim. Eu queria só para fundamentar bem essa questão, porque inclusive o senhor até usou o termo de fundamentalista, né? Algumas religiões, e nós percebemos que no decorrer da história, né, tudo muda. Inclusive na época de Cristo, claro, né? Até para ir de um lugar a outro era caminhada, depois foi evoluindo, né? Eu estava até ontem ainda conversando com a psicóloga Paloma, no programa de rádio, e a gente estava comentando, pô, na nossa infância, você brincava descalço na rua, a gente fazia na calçada, que não tinha calçada, era terra, a gente fazia as birocas com o canhar para jogar. Só que não tinha internet, não tinha iPhone, não tinha nada disso. Era outra realidade. A igreja também acompanhou essa evolução. Talvez seja aí, padre, essa dificuldade que nós temos. Pera, mas a igreja era assim. Hoje ela está transformando. Quer dizer, ela, na verdade, ela usa as ferramentas que ela tem no momento. É necessário. Agora, não podemos só instrumentalizar também, né? Sem se adequar àquilo que a realidade atual, né, no momento que estamos vivenciando, tem de positivo. Agora, nem tudo é assim também, quer dizer, não pode só a máquina também, né? Porque acabou gerando essa semana, no Fantástico, deve ter, não sei se você acompanhou, quer dizer, 50% da população jovem coloca no celular como seu melhor amigo. Quer dizer, e o contato, e a pessoa, né, o afeto. Exato, essa convivência, o relacionamento. Então, nos últimos 30 anos, o mundo mudou muito e vem passando por transformações profundas em vários aspectos. Uma é a tecnologia, né, que hoje nós temos, então, todo esse aparato aí, entre outras dimensões também. Então, isso tem causado um impacto na maneira né, de sociedade, de civilidade. Então, traz pontos positivos, mas também traz as consequências, né, de reaprender. Então, não basta só julgar isso é bom, isso é mal, mas de que maneira podemos ir discernindo isso? Bem, então, cada geração vai tendo aí, vai sendo modelado e formado. Os jovens hoje estão, né, nessa parte, eles dão de 10 a 0. Então, como é que vai ser mais daqui a um tempo essa questão da convivência social, humana, afetiva, familiar? É uma pergunta que fica, né? Quer dizer, a humanidade caminha, né, hoje com a inteligência artificial, os computadores que estão aí cada vez mais. Agora vi uma reportagem, né, um carro dirigido por computador sozinho, atropelou uma ciclista e matou. Então, quer dizer, então, que já os carros dirigindo... Aí pelo menos não tem como penalizar o motorista, né? Você vê, olha aí, uma questão séria. Como é que fica isso? Quem é o responsável? Onde está o responsável? Se é um computador que está fazendo tudo... Por mais que tenha alguém que gerencia lá isso tudo, mas e aí, como é que você chega? Então, são questões de jurisprudência. Então, a sociedade agora, essa questão da medicina aí, também com todo esse aparato tecnológico e tal, e outras áreas, né, na genética, então, enfim, então questões que vêm aí, que você colocar, porque a máquina agora, ela, né, também falando aí da reportagem daquele cientista, né? Sim. O Hawkins lá, que acabou de falecer. Faleceu. Dizendo que nós temos que ir para um outro planeta, porque isso aqui, meu Deus, quer dizer, pode irmos até para outro planeta, mas vamos permitir que isso aqui então seja
Não tem mais solução? O que é isso? Então, se dizia, quando tivermos mais tecnologia, seremos mais felizes, vamos resolver todos os problemas. Agora estamos aqui para outro planeta, porque o que nós temos de tecnologia aqui não vai... Não satisfaz. Então, veja, são várias questões que está aí, é muito complexo, enfim, né? E aí são desafios de pensar, agora, pensar também, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista humano, quer dizer, não só as grandes empresas envolvidas em tecnologia, que bancam essa economia, mas do ponto de vista humano, social. São questões sérias que se coloca, né? De ética, de moral, de convivência, né? De humanidade. Bom, são assuntos que a gente geraria um debate e não vamos chegar a um denominador comum. Mas vamos chamar para a nossa realidade, padre. Eu estava até aqui agora lendo, pesquisando algumas coisas, como eu disse, o senhor é o 41º padre aqui da paróquia, né? Hoje Santuário São Sebastião. E nós, né, cristãos aqui, principalmente a particularidade de Porto Ferreira, nós pegamos o cônego Pavese, que ficou 33 anos. 33, olha aí. O padre Ocimar, ele ficou 27 anos. 27. Agora o padre Luiz Fabiano, 7 anos, e assume o Qual senhor. Será o meu? E nós lendo um pouquinho sobre o direito canônico, que prevê, né, tem os padres são provisionados e tem uma provisão que até então era de 6 anos, depois fica a vontade do bispo. Quando a gente fala a vontade do bispo, tem todo um conselho, né? Claro, não é o bispo, é um conselho. Claro. Como é que o senhor vê essa questão de mudanças? Olha, porque nós nos habituamos, né? E eu acho que para o padre também é difícil. Também. O senhor ficou quantos anos na 10 anos. Na Nossa Senhora 10 anos. do Perpétuo Socorro? Tanto para quem sai, quanto para quem entra, para quem fica na comunidade. Como é que o senhor vê essa questão dessas mudanças, essas provisões dos padres nessa mexida aí? Porque o Dom Wilson, ele teve essa... Porque os bispos que antecederam, né? O Dom Tarcísio Ariovaldo, né? Que eu me lembro, que inclusive quando eu fui crismado foi com ele. Depois veio Dom Fernando Legal, Dom Ercílio, Dom Augusto e agora Dom Wilson. Cada bispo tem o seu modo, um pouco de governar a sua diocese, né? E então Dom Wilson tem essa prática de fazer essas transferências, essa mobilidade toda. E alguns até pouco, né? Por exemplo, a nossa paróquia aqui, Nossa Senhora da Rosa Mística, quer dizer, padres mudaram em tão pouco tempo, né? Aí vai um ano. Talvez o padre às vezes não se adapta, enfim. Porque o direito canônico, que é um código, né, que é a igreja interna para reger, né, regimentar várias questões da igreja. Lá se coloca que o padre, pelo menos, tem um mínimo de 6 anos de estabilidade na sua paróquia, onde foi ali nomeado, né? E pode ser, o padre pode requerer a isso. Mas é claro que ele fala, não, eu quero ficar os meus 6 anos aqui. Depende do padre também. Isso. Agora, o padre também com diálogo com o bispo conversando com o padre e vendo algumas questões, aí se acha melhor. Mas não se transfere simplesmente por transferir, né? Tem razão. Tem mais razão, por exemplo. Então, se o padre dizer, não, olha, senhor bispo, eu gostaria de continuar aqui os meus 6 anos. O bispo diz, tudo bem, então, o padre está amparado pelo direito canônico. O bispo não pode chegar assim, ficar tirando e trocando. Como, né? Não. Por isso que tem o direito canônico que dá essa garantia. Justamente para que o padre e a comunidade possa ter a estabilidade. Agora, aí então ocorre, infelizmente, e o que acho que é um pouco, fica ruim, quando se troca assim, né? Acaba se adaptando, várias questões do padre e tal. Né? Cada ano, 2 anos troca o padre. Aí a comunidade vai sentindo também. Então, mas não é isso, então não é que o bispo queira fazer isso. Aí tem razões, tem questões, enfim, né? Porque tanto o direito canônico prevê, o padre tem esse diálogo, mas quando o bispo, olha, eu preciso do senhor com esse trabalho pastoral naquela paróquia. Aí tem aquela questão do voto de obediência. Isso, aí vai... Sim. Eu queria ficar meus 6 anos, mas o bispo pediu porque precisa apresentou razões. Aí a obediência fala mais alto, padre? Aí sim, aí então, por uma questão de ver a igreja como um todo, a diocesaneidade, né, o padre então se dispõe, porque o bispo vai pedir para o padre, né, pede ao padre que lá esteja, ou para assumir alguma outra função na diocese, coordenar tal serviço pastoral, alguma outra função que seja. Então precisaria remexer aí para, enfim, melhor entender. Então aí
Claro, o padre, então, né, nessa também obediência por questões de igreja, não é questão pessoal do padre, nem do bispo, nada disso, mas é por questão da igreja, né, por esse bom senso, né, de considerar a igreja como um todo, a nossa igreja diocesana. Esse é o diálogo que tem que ter para poder, né, fazer essas transferências e mudanças, enfim. Muito bem. Bom, o motivo principal do nosso convite ao reitor do Santuário de São Sebastião, o Padre Amarildo, é a Semana Central, como nós dissemos logo no início, a Semana Santa. E eu queria então que o senhor passasse agora para a gente, Padre, o calendário aqui do Santuário de São Sebastião, né, as datas, e eu gostaria muito que o senhor desse uma ênfase no Tríduo Pascal, que até hoje alguns cristãos não conseguem entender. Eles não entendem que é uma única missa, a quinta, sexta e o sábado. Aí eu vou na quinta, depois se der eu vou no sábado, ou eu vou na sexta-feira às 3 horas e não vou na sexta. Quer dizer, tanto é que a liturgia ela começa na quinta e só termina com a bênção final no sábado, né? Ela tem uma ligação muito íntima. Mais ou menos isso, mas ainda talvez também falta um pouco de clareza ainda, quer dizer... Então, a Semana Santa a gente inicia com o Domingo de Ramos, que agora... a igreja traz para um domingo. Inclusive nesse domingo, dia 25, né? Isso. Que é a coleta da campanha da fraternidade, que é um gesto bonito. É um gesto concreto, a igreja toda, né, os fiéis, colaborando com os trabalhos da igreja em várias realidades, onde a igreja tem que manter lá um serviço de evangelização, de assistência social, né? Então, essa coleta se envia à CNBB, que depois distribui para as realidades onde se tem projetos, né, que atendam nesta área aí de superação da violência, né, enfim. Então, domingo é o Domingo de Ramos, a gente começa a Semana Santa. Então, um domingo você celebra a Paixão do Senhor, porque na sexta-feira é o único dia que não tem missa, né? Você faz uma ação litúrgica da Paixão. Então traz para o domingo, é o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, né? A entrada de Jesus em Jerusalém, e já recordando também a sua morte. Que vai ser que horas, importante? Então, aí nós temos no sábado um ofício das 18 horas, e no domingo a missa da manhã com procissão, e bênção dos ramos às 8 da manhã. A procissão vai sair da onde? Do Coreto ali da praça mesmo, tá. Bem pequeno o percurso ali. Isso às 8 da manhã, inicia com essa procissão até a igreja, depois a missa. À noite, às 18h30, a missa também com bênção de ramos, porque só pode ter uma procissão, né? Tá, mas a bênção vai ocorrer nas duas missas. No sábado também vai ter a bênção? Não, aí é só a vigília. Só uma vigília, um ofício lá, né? Aí segue a semana, vamos colocar, né? Temos segunda-feira Via Sacra, que sai lá da comunidade de São Benedito, né? Da Capela São Benedito. Às 19h30. Aí... A semana toda vai ser 19h30? Isso. Tá. Durante a semana, 19h30, para facilitar um horário, quem trabalha, acho que dá para chegar, né? Perfeito. Então, segunda-feira, Via Sacra, meditando a Paixão do Senhor, a Via Cruz e tudo mais. Luminosa pela luz da cidade. Na terça-feira, 19h30, a meditação das 7 dores de Maria, é um gesto da comunidade, né? Nossa Senhora, Mãe do Senhor, que esteve neste caminho do Calvário. Então, com Maria, a gente recorda toda a humanidade sofredora, que hoje também carrega as cruzes de tanta violência, de tanta maldade. Então, a Mãe das Dores, hoje essa humanidade também ferida de tantas dores, né? Mas não é uma dor só pela dor, vamos também na dor encontrar em Deus, esse Deus misericórdia, que é Pai, que é amor, que é vida, enfim, que a gente possa superar tantas dores no Cristo. Isso na terça. Na quarta, é uma tradição da igreja também, e que já está ficando mais, tem costume já em várias paróquias, a Vigília das Trevas. O que é isso, Vigília das Trevas? É uma oração que já recorda e reza a morte, né? A morte do Cristo. Mas é rezar esta morte que como semente de vida, na quarta-feira. E aí, Paulinho, nós vamos entrar depois... Uns dizem que o tríduo começa na quinta, mas me parece que não é bem na quinta. A quinta foi colocada depois para fazer memória da ceia do Senhor, porque o tríduo é sexta, sábado e já o domingo. Paixão, morte e ressurreição, seriam os 3 dias. Depois a tradição foi colocou então na quinta-feira também a memória da ceia, porque os cristãos lá no início faziam também a paixão, né? A sexta, né?
Aí são a morte, o sepultamento, sábado e tal, e o domingo. Domingo da ressurreição. Enfim, mas de qualquer forma. Mas, claro, aí faz um todo, aí quinta, né? Tem toda uma ligação. Então, a ceia, que está ali à sombra da cruz, o Cristo antes de, né, ceiou com os discípulos. Então, esta memória da ceia. E aí a tradição do lava-pés, porque, né? O serviço, como Jesus ali deixou, e João apresenta isso no Evangelho. Pois bem, então a ceia na quinta-feira, 19h30, né? Vamos recordar a instituição do sacerdócio, primeiro da Eucaristia e do sacerdócio católico e dessa caridade, que é o lava-pés, diz a Eucaristia, é a ação de graças. E onde que nós vivemos essa Eucaristia no dia a dia? Na caridade. É na caridade que nós elevamos a Deus uma ação de graças. O que é caridade? O serviço, a misericórdia, a ir ao encontro, acolher, enfim. O Cristo nos pede isso, fazer isto em memória de mim. Então, celebrar a Eucaristia em memória, aí comungamos dessa grande memória de Cristo para que a nossa vida se torne ação de graças, caridade, né? Uma ação de louvor. Pois bem, então tudo isso é o significado da ceia, né? E João enfatiza com o lava-pés, porque a Eucaristia sem caridade não tem sentido, porque, né, é a nossa vida agora que vai ser o serviço a Deus. Como Cristo prestou o seu serviço ao Pai por nós, agora também nós em Cristo prestamos esse serviço no amor, na caridade, fazendo memória do Senhor. Enfim, na sexta-feira, dia de oração, de silêncio, então vamos ter 3 momentos que vamos vivenciar na comunidade. De manhã, a igreja nos convida a estar em vigília, em oração, como Jesus pediu. Vigiai e orai. Ficai comigo, vigiai e orai. Então, na sexta, recordando essa agonia de Jesus pela manhã, né? Então, nós estamos diante do Santíssimo, que é a presença maior que temos do Cristo, dessa presença sacramental. Então, teremos dois horários, às 7 e às 9, onde a comunidade é convidada a vir lá para uma hora santa, né? Uma vigília eucarística. Temos todo o livretinho, oração, muito bonito. Silêncio, chegar em silêncio na igreja, rezar, sai mais em silêncio, né? Respeitando tudo isso. Então, essa parte da manhã, às 7 e às 9. Aí, às 3 da tarde, quando a igreja faz essa memória, então, da crucifixão do Senhor. Então, a ação litúrgica da morte do Cristo, né? Então a adoração da cruz, esse gesto dos cristãos venerando a Sagrada Cruz de Cristo, onde então pendeu o autor da vida, onde o Cristo chegou amando-nos até o fim. Então a igreja recorda isso, né? Liturgicamente, este momento da paixão, né? E é a única celebração que distribui a Eucaristia nessa 3 horas. Porque nesse dia não tem missa. Exato. Por conta de todo esse recolhimento. Claro, o Cristo está ali, então, né, a igreja também está recolhida, né, os bispos, papas, sacerdotes, então estamos, né, estamos ali contidos. Pois bem, 3 horas, então, esse momento tão bonito. Aí à noite, novamente, aqui tem então um bonito gesto as 7 palavras do Senhor na cruz. Depois o descendimento, né? A retirada do Cristo da cruz, todo aquele já se coloca lá, né? Um esquife para sairmos na procissão do Senhor morto pelas ruas, né? A comunidade, como foram os primeiros discípulos também, levaram o Cristo até o túmulo, aquele corpo, né? Ali morto e mais semente de vida. Então, recorda isso, é uma piedade popular, né? Também às 7h30. Às 19h30. Pois bem, isso aí vamos para o sábado. O sábado é a grande vigília da igreja, onde os cristãos então se reúnem em oração. Qual é uma tradição antiga, esperando a aurora do dia da ressurreição. A igreja está vigilante, está em vigília, cantando as maravilhas de Deus, né? Até raiar. Antigamente era assim, até raiar o novo dia. Então, aí nós estamos ali, é uma celebração que recordamos também o nosso batismo, acendemos nossas velas no círio, né, no fogo novo, né, cantando já essa vitória. É uma celebração belíssima, várias leituras bíblicas que vão recordando a ação de Deus no tempo, até chegarmos, então,
esse grande dia, né? O dia que o Senhor fez para nós, da Páscoa. Isso vai ser às 19h30. Também às 19h30 no sábado. Agora fiquei um pouquinho duro. Será que é 19 ou 19h30 no sábado? Nós vamos confirmar, vai estar no jornal impresso. Isso, por gentileza. Agora fiquei um pouquinho por ser o sábado. Então não me recordo exatamente agora se é 19h30 para não ficar muito tarde. Mas acho que sim, porque... precisaria ver. Queria ter trazido alguma programação. Pois bem, aí vamos para o domingo de Páscoa. Né, o dia então, que vamos cantar esse aleluia, essa vitória já no sábado, claro, já se entoa, mas depois no domingo de Páscoa vai ter uma única missa. Nós vamos começar às 6 da manhã lá no coreto da praça ali, central, frente à igreja, e com a imagem do Cristo ressuscitado e de Nossa Senhora da Glória. E adentramos a igreja e aí vamos entoar, né, e cantar solenemente esse dia da vitória da Páscoa. Aquilo que está na liturgia possa estar na nossa vida, e o que está na nossa vida também na liturgia, porque a liturgia não é é o que nós cremos e queremos vivenciar aquilo e tudo. Então, veja, uma semana toda, né, mergulhado em toda essa ação, né, litúrgica que nos recorda esse Deus que adentra a nossa história, o mistério da encarnação do Filho de Deus, que dá a sua vida, enfim. Então, é a nossa alegria, a nossa esperança. Como é que hoje também nós, então, reconhecemos sinais do Cristo, né, aí presentes em nossa vida. A fé não está desligada da vida, pelo contrário. A fé tem que estar mergulhada, inserida na vida, e a vida na fé. A fé não é um sentimento, a fé nos coloca diante de uma realidade, uma verdade, e essa verdade da revelação, da salvação de Deus. Muito bem. E para você que está aí acompanhando, JP TV, também no jornal impresso, as informações, a missa do sábado nós vamos confirmar para você, vai estar aqui no GC o horário, né, para você acompanhar aqui na escrita, o GCzinho você vai ver toda a programação. Isso. Padre, é lógico, nós não podemos perder a oportunidade, né, de termos esse veículo de comunicação, muitos lares aí acompanhando, e eu queria encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, e eu queria que o senhor, então, abençoasse os lares de todos aqueles que neste momento estão acompanhando a nossa entrevista. Isso. Então, a você, meu irmão, minha irmã, possa viver essa Semana Santa como igreja, você cristão católico, na sua comunidade, tem umas paróquias aqui da cidade, né, o santuário, a matriz, o Santuário São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Assunção, Paróquia da Rosa Mística. Então vamos participar com muita fé, né? Vamos vivenciar e trazer para a nossa vida todo esse mistério de amor, de salvação do nosso Deus em Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, carinhosamente peço então a você, a sua família, a sua casa e com a sua fé, a bênção de Deus todo misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma feliz e santa Páscoa para você e para todos nós, em Cristo. Obrigado, Padre Amarildo. E você que nos acompanha, curta aí a nossa entrevista, compartilhe e obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau.